Hello, Talkers! Sejam bem-vindos ao nosso canal. Esse é o nosso primeiro vídeo e você está na Talking, que é o lugar perfeito para quem ama o inglês. Eu sou a Teacher Emily, a sua professora. Quando a gente está aprendendo inglês, é muito comum a gente não ter uma rotina certa de estudos. A gente acaba desenvolvendo mais umas habilidades do que outras, o que ocasiona no enorme número de alunos que entendem inglês, mas não conseguem falar, por exemplo. Eu fui uma dessas alunas. Eu fiz cerca de 7 anos de curso de inglês, entendia tudo perfeitamente, conseguia escrever, mas eu não conseguia falar, porque foi uma das habilidades que eu não desenvolvi no decorrer do meu curso. Depois que eu fui desenvolvendo essa habilidade, e agora está tudo certinho. E como esse é um problema muito recorrente, uma das grandes reclamações que eu recebo de alunos, eu resolvi trazer aqui no canal um vídeo falando sobre como ter uma rotina de estudos certa para que você consiga desenvolver todas as habilidades necessárias para você ter um inglês fluente. Então, agora nós vamos mergulhar numa rotina infalível para você desenvolver todas as suas habilidades do inglês. Então já pega o papel e a caneta para anotar todas as dicas. E se você está pronto para embarcar nessa jornada comigo, deixa aquele like, se inscreve aqui no canal e deixa um comentário para dar uma engajada e ajudar a nossa família de Talkers crescer. Bom, então vamos lá. Primeiro de tudo, como que vai ser essa rotina de estudos? Você vai estudar no mínimo 4 vezes por semana. Teacher, mas é muito tempo. Pra que tudo isso? Calma, você não precisa passar horas estudando. Pelo menos uns 25 a 30 minutos por dia é o suficiente. Porque mantendo essa rotina de estudos semanalmente, você vai driblar a curva do esquecimento. Eu não sei se você sabe, mas toda vez que a gente dorme, o nosso cérebro apaga algumas lembranças que para ele não são muito úteis. Então é muito importante que sempre a gente esteja exercitando aquilo que a gente aprendeu para não esquecer e para o nosso cérebro entender que aquilo é muito útil e muito importante e que é para ficar guardadinho aqui. Então vamos ao primeiro dia. No primeiro dia será o dia de listening e speaking. Então você vai afiar suas habilidades de ouvir e de falar. Então o que você vai fazer? Pega um fone de ouvido. Você pode colocar um podcast para você ouvir em inglês ou então um noticiário. E aí você vai escutar com atenção, anota as palavras novas e depois que você já estiver um pouquinho mais acostumado, desafie-se a resumir aquilo que você escutou. Você também pode pesquisar no YouTube segments, que são trechos de séries. Veja que não são episódios de séries completos, são trechos. É apenas um trecho para você sentar e estudar apenas aquele trecho ali e escutar várias vezes até você conseguir entender bem o que está acontecendo naquela cena. Eu gosto muito de séries e filmes em inglês para poder aprender o idioma, porque eles ensinam o inglês da vida real. Eles mostram muitas expressões e essa linguagem mais do dia a dia, que é a linguagem mais coloquial. Eu já assisti 3 vezes a série How I Met Your Mother e foi nela que eu aprendi aquela expressão It is raining cats and dogs, que se a gente for traduzir ao pé da letra é tá chovendo gatos e cachorros. Como assim chovendo gatos e cachorros? Então é uma expressão idiomática que mostra que tá chovendo muito. Então, assistir alguma coisa que seja do seu gosto vai ajudar muito para você aprender essas expressões que são utilizadas no dia a dia. Muito bem, mas o primeiro dia não acaba por aí. Você aprendeu e agora é hora de falar. Não adianta. Se a gente está aprendendo um segundo idioma, a gente precisa abrir a nossa boquinha e falar, acostumar os músculos da face, a exercitar aqueles movimentos, que nem todos os movimentos de músculos do português vão ser os mesmos do inglês. Então, você precisa acostumar tanto a sua língua quanto a musculatura da face para você falar aquelas palavras corretamente o mais perfeito possível. Lembrando que não existe perfeição de sotaque, não existe perfeição, não existe falar como nativo. Mas existe pronúncia certa e pronúncia errada. Mas em outro vídeo nós falaremos sobre isso. Então, para o speaking, você pode pegar o mesmo trecho do segment que você assistiu no YouTube, colocar a legenda e ler.
Como que eu gosto de indicar para os meus alunos fazerem? Primeiramente, coloca a legenda em inglês e dá play no vídeo. Então, a cada frase, o aluno vai pausando e repetindo o que o ator falou. Mas não é repetindo tipo, hello, good morning, how are you? Não. É repetir com a entonação, imitando mesmo como que aquele personagem está falando. Hello, good morning, how are you? E vai repetindo isso várias vezes, quantas vezes for necessário, até você se sentir bem seguro. Depois disso, você pode colocar o play na cena toda sem pausar e ir falando junto com o ator. O nome dessa técnica é shadowing, quando você fala por cima de alguém que já está falando. Então, você fala o mesmo texto que essa pessoa está falando, imitando os sons, imitando a entonação, imitando as expressões faciais. Então, é shadowing. É como se você estivesse fazendo uma sombra para aquele trecho, para aquela fala. Aproveita e já comenta aqui embaixo qual é o filme ou série que você utilizaria para fazer esse exercício. Muito bem, meus queridos aventureiros linguísticos. Chegamos agora no nosso segundo dia de estudos. E a leitura é o foco de hoje. Você pode ler algum texto na internet ou então um capítulo do seu livro favorito. Se você for pesquisar na internet, eu indico o site English in Levels. Ele é muito bom e ainda é separado por níveis. Então, o que você vai fazer? Vai pegar primeiro o texto, dar aquela lida geral e tentar entender qual a mensagem central daquele texto, o que aquele texto quer passar para você. Depois, você vai ler novamente e vai circulando ou sublinhando as palavras que você não conhece. E depois você vai anotar essas palavras. Depois de terminar de fazer todo esse processo, nada de Google Tradutor, nada de ChatGPT, tá? Procure sempre um bom dicionário para você fazer suas traduções. Eu gosto muito do wordreference.com. Então, depois de ter pesquisado o significado dessas palavras desconhecidas, você vai tentar fazer mais uma leitura novamente e ver o significado daquilo que você ainda não havia entendido. Para quem é iniciante, eu indico começar com histórias infantis, porque elas têm um vocabulário mais simples, elas têm umas frases com estruturas mais simples, então vai ser mais fácil de você compreender. E além de serem histórias infantis, busque sempre histórias já conhecidas, como, por exemplo, Chapeuzinho Vermelho, Os Três Porquinhos. Então, histórias que você já conhece o que vai acontecer ali. Porque aí, quando você vir o vocabulário, você vai conseguir identificar algumas palavras até pelo próprio contexto. Não vai precisar nem pesquisar o que significa. Outro exercício que dá para você fazer é fazer um pequeno resuminho daquilo que você acabou de ler. Um resuminho em inglês, tá, pessoal? Então, tenta usar aquelas palavras novas que você acabou de pesquisar também no seu resumo para já ir exercitando elas e você não esquecer dessas palavras. Essa prática vai melhorar a sua compreensão e o seu vocabulário também. Um lembrete que não é sobre rapidez, e sim sobre entender. Então, pega o tempo que for necessário e vai exercitando até você conseguir entender tudo. Muito bem, chegamos ao terceiro dia e agora nós vamos exercitar a nossa escrita, o writing. Uma coisa que eu fiz muito na época que eu estava aprendendo inglês era escrever um diário. Então, na verdade, eu não fazia esse exercício semanalmente, como eu estou indicando que você faça. Eu fazia todos os dias. Então, todos os dias eu pegava meu diário e escrevia o que havia acontecido em inglês. Isso me ajudou muito a desenvolver muita coisa. Como nós estamos fazendo uma rotina semanal, você pode fazer isso apenas uma vez na semana e escreva como foi a sua semana. Porém, se você puder fazer isso todos os dias, também vai ser muito útil. Além disso, você também pode escrever algumas historinhas curtas, inventando mesmo. Então, essa prática vai melhorar muito o seu vocabulário, sua criatividade e a sua escrita também. Se você tiver algum amigo que também estuda inglês ou que saiba inglês já, é muito legal você também conversar com ele por mensagem de texto por WhatsApp. Isso ajuda muito. E outra coisa importante, não se preocupe com perfeição.
Esse é um momento para ser um momento seguro para você ir aprendendo. Você não vai fazer a sua escrita perfeita de uma vez. Você não vai conseguir falar perfeitamente de uma vez. É com o tempo. Então, não se frustre se você não conseguir fazer tudo perfeitamente logo na sua primeira semana. É com o tempo que você vai atingindo a perfeição linguística. E agora chegamos ao 4º dia da nossa rotina, é o dia da gente exercitar gramática. Então dedique esse tempinho semanal para você exercitar as regras da língua inglesa, algum assunto de gramática que você não entende muito bem. Se você tiver a oportunidade de fazer alguma aula particular, faça, que o professor vai conseguir te orientar de uma maneira mais adequada. Aqui no canal também a gente vai ter semanalmente vídeos de gramática, então aqui você vai conseguir aprender também. Não deixe de nos acompanhar semanalmente para não perder esses vídeos. Também é muito importante, depois de você ter estudado cada um desses assuntos, você escrever umas 10 ou 15 frases de acordo com o assunto que você estudou. Então, por exemplo, eu estudei hoje Simple Past, então eu vou escrever umas 10 ou 15 palavras no Simple Past. Depois disso, leia em voz alta as frases que você acabou de escrever. Dessa forma, você vai exercitar todas as outras áreas que você já exercitou durante essa semana. Listening, speaking, reading e writing. Ah, teacher, mas estudar gramática é tão chato. Mas eu falo uma coisa para você. Eu gosto muito de dizer isso para os meus alunos. O vocabulário é o tempero e a gramática é a estrutura. E juntos eles criam o prato perfeito do inglês. Esse foi o nosso vídeo de hoje. Esta foi a nossa rotina para ajudar você a expandir as suas habilidades linguísticas. E não importa se você é iniciante ou se você é avançado, a consistência é sua maior aliada. E aí, qual o melhor dia da semana para você começar a sua rotina de estudos em inglês? Me conta aqui nos comentários. E não esquece de deixar o seu like se essa rotina foi útil para você. Muito obrigada por acompanharem até aqui e continuem conosco aprendendo e explorando cada dia mais o inglês. Beijos da Teacher e até mais!